Nesse mês de janeiro, nós estamos estudando sobre os 4 pilares de uma igreja avivada. Na semana passada, a missionária Ana Martins falou sobre o primeiro pilar, que foi perseverar na doutrina dos apóstolos. E hoje eu vou falar num pilar que é muito tranquilo, que é o pilar de perseverar na comunhão. Eu acho que foi quase que um ensinamento tete a tete de Deus comigo no desenvolvimento dessa aula. Vocês terem noção, eu já tinha esse estudo pronto, e aí eu me prontifiquei, falei, já que eu tenho esse estudo pronto, né, minha vida está muito corrida, eu dou uma releitura nele, e foi o único estudo que eu tinha perdido, então eu tive que fazer tudo de novo, e eu não entendi por que eu fiz logo numa fase que eu estava no olho do furacão. Eu falei, porque Deus queria me ensinar algumas coisas. Então nós vamos falar sobre perseverar na comunhão. Fala para o teu irmão aí, você está disposto a perseverar na comunhão? Fala para outro aí. A comunhão, irmãos, na verdade é como se fosse uma grande lixa do céu. Essa lixa que faz a gente ali, polir com o irmão e ser aperfeiçoado. Não é fácil. Mas eu creio que a gente vai aprender muito essa manhã sobre esse assunto. Abra sua Bíblia, então, Atos, no capítulo 2, no versículo 42, que é o texto base para nós desenvolvermos esses 4 pilares. Pode colocar até o segundo slide, se quiser. E nós vamos ler. Vamos ler primeiro o versículo 41 e a gente lê depois até o 44, tá? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quantas? 3.000 almas. E eles perseveravam. Irmãos, é às vezes difícil perseverar em alguma coisa sozinho? É. Agora você imagina 3.000 pessoas perseverando. Está falando de uma igreja muito incomum, de uma igreja que tem muita coisa para ensinar para a gente, e talvez esse seja o modelo de igreja que a gente precisa ser. E eles perseveravam em quê? Fala comigo, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. São os 4 pilares. Em toda a alma havia o quê? Então, quando você persevera nesses 4 pilares, há temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando uma igreja desenvolve esses 4 pilares, você vê sinais e maravilhas. E todos os que criam estavam brigados. Leia aí, irmão, na sua Bíblia. Todos os que criam davam rabo de arraia um no outro. Todos os que criam faziam fofoca. Todos os que criam não perdoavam uns aos outros. É isso, irmão? Todos os que criam estavam o quê? Estavam como? E tinham tudo em? Amém. Então nós vamos destacar hoje o pilar da comunhão. Pensa sempre nisso. Todos eles criam, porque criam estavam juntos, e porque estavam juntos eles tinham tudo em comum. Passa para o próximo pilar, que a gente precisa, próximo slide, que a gente vai aqui definir essas 2 coisas para a gente meditar. Se a gente vai falar sobre perseverar na comunhão, precisamos entender o que é perseverar e precisamos entender o que é comunhão. Perseverar, permanecer, ficar em um lugar com esperança, é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. É fácil ter comunhão, irmão? Não é, mas é preciso ter esperança, é preciso persistir, é preciso caminhar mais uma milha, porque senão a gente tem muitos motivos para não ficarmos unidos. E o que é comunhão? Comunhão é da palavra grega koinonia. Esse termo tornou-se muito comum entre os cristãos.
sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com Deus, com o próximo e com Deus. Com a tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, esse termo koinonia foi inserido no Novo Testamento, aparecendo pela primeira vez nesse texto de Atos 2, 42. Então a gente vai começar a entender, através desse estudo, irmãos, que comunhão não é marcar para um grupo de pessoas comerem pizzas e beber Coca-Cola. Comunhão não é marcar com um grupo de pessoas para ir para o cinema ver um filme. Comunhão não é estar junto com alguém e normalmente nesses títulos que a gente dá, nessas reuniõezinhas, muitas vezes, irmãos, tem tudo menos comunhão. Muitas reuniõezinhas que eu já fui chamado para participar e fui até embora, porque às vezes o prato principal era o irmão. Vamos fazer uma comunhão lá em casa? Vamos, é pizza? Não, é o fulano. Quem já participou de reuniãozinha assim, irmão? Levanta a mão aí. Ah, como esse povo é santo, Ana. Traz até mais água para mim. Eu acho que eu estou no céu. Já, irmão. Tu já se reuniu sim com o irmão da igreja para falar mal dos outros? Já se reuniu para meter o pau no pastor? E dava o nome disso de comunhão. Estamos fazendo uma comunhão na casa do fulano. Não! Comunhão não é apenas, irmãos, não é um ajuntamento. Comunhão é um mover no Espírito Santo que te liga em espírito com teu irmão para vocês viverem debaixo de um mesmo propósito. Eu posso não estar junto comendo pizza com o pastor Ricardo e ter comunhão com ele, mas eu posso estar comendo pizza com o pastor Ricardo, olha aí. Se tiver um terceiro, a gente pede música. E eu posso estar comendo pizza com ele, irmãos, e não estar tendo comunhão. É isso que a igreja precisa entender. Comunhão é muito mais do que ajuntamento. Por exemplo, às vezes a gente reúne um grupo de pessoas, come pizza, come hambúrguer, bebe Coca-Cola, mas não orou junto. Terminou a comida, a bebida e não teve oração. Terminou a comida e a bebida e não teve uma palavra. E detalhe, quando nesse formato de comunhão fala assim, irmãos, vamos pelo menos orar, vamos ler veio chato. Eu me lembro que eu e Macula, não sei se o pessoal conhece Macula, uma vez nós estávamos numa comunhão e o Macula era crente, irmãos. O Macula, toda reunião tinha que ter louvor, palavra e oração. E aí estava tendo comida, bebida, comida. Aí o Macula falou, gente, vamos meditar numa palavra. O Macula é chato, já vem o Macula com esse negócio de oração, louvor. Que comunhão é essa, irmão? Então, quando te chamarem para um ajuntamento, para comer pizza, pode chamar, inclusive me chama que eu adoro pizza, mas usa um termômetro nesse ajuntamento. Qual foi o teor disso? Quem pode dar um amém aí? Amém mesmo, irmão? Então, a gente vai falar rapidamente, por conta do tempo, no que a gente pode ter comunhão, no que a gente pode ter koinonia. Passa para o próximo slide rapidinho. Não, acho que passou direto o slide aí, irmão. Pula. Ah, não, tá certo. Beleza, isso aí. Então, no contexto bíblico, koinonia pode apresentar diversas formas de comunhão. Por exemplo, ali no item 1, comunhão com Deus, porque Jesus morreu e nos religou com Deus, então você pode e deve ter comunhão com Deus. Você tem que ter comunhão com o Filho, ou seja, tudo que Jesus passou, o caráter dele, quando você tem comunhão com Deus, o caráter dele forja o teu caráter, e nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, porque não existe vida cristã sem comunhão com o Espírito Santo. Amém, irmãos, até aqui? A gente pode também ter comunhão com a família. Misericórdia. Eu quase pulei, eu falei, não tem como riscar? Não, irmãos, minha esposa está aqui, depois ela vai chamar minha atenção, mas comunhão, às vezes, com sogra e sogro é difícil.
Depois chega em casa, ela fala, eu estou brincando, tá, irmãos? Mas tu tem que ter comunhão, irmãos. Você diz que tua tia é chata, tua prima é chata, você quer ganhar o mundo, mas abre mão da tua família. Você tem que ter comunhão com seus. Se você não consegue amar aqueles que estão próximos de você, tu vai querer amar quem está na China, meu irmão. Você tem que ter comunhão com os irmãos da igreja. Não leva a mal, estou decepcionado. Quando marca alguma coisa com amigos do mundo, eu tenho o maior prazer de ir. Mas marca alguma coisa na igreja, eu não tenho prazer. Ei, essa é a tua comunidade de fé. O grande problema de nós termos comunhão na igreja é que as pessoas acham que para ter comunhão você tem que ser igual ao teu irmão. Ah, porque eu penso diferente dele, glória a Deus. Imagina se todo mundo fosse igual a você, irmão. Tem hora que nem você se aguenta. O segredo da comunhão não está porque nós temos as mesmas vontades e gostamos das mesmas coisas. Não, nós estamos debaixo dos mesmos princípios e amamos o mesmo Deus e temos a mesma vocação. Ou tu acha que eu gosto do Vasco porque o apóstolo é Vasco, irmão? Quero mais que o Vasco caia mesmo, irmão. Está vendo como que é fácil quebrar a comunhão, pastor Dario? É fácil. Eu estou brincando, mas muitas pessoas falam isso. Ah, eu não consigo ter comunhão com aquele irmão, pastor Ricardo, que o meu espírito não bate com o dele. Que espírito está aí, irmão? É o quê? Pombagira, Exu Caveira, é o quê? Porque se o mesmo espírito que habita em mim habita no meu irmão, ele vai me conectar com esse irmão. Meu espírito não bate. Ei, isso é coisa de macumba, irmão. Aleluia, a irmã falando aí. É, Deus. Então falar para o teu irmão do lado, não é fácil, pastor Ricardo, mas eu tenho que ter comunhão contigo. Me zoa o tempo inteiro, mas eu tenho que suportar em amor. Aí eu alfineto de vez em quando. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. A igreja é linda. A igreja é perfeita. Porque aqui tem pessoas saradas, tem pessoas doentes, tem pessoas que já romperam, tem pessoas que não romperam, tem pessoas que estão empregadas, desempregadas, são pessoas que pensam diferente, mas elas se unem para adorar o mesmo Deus. Quando o pessoal fala, Fábio, o que é a igreja para você? Eu falo, a igreja é um milagre. A igreja é um milagre. Aqui tem todos os motivos para nós não termos comunhão, mas temos o principal, Jesus nos uniu. Esse é o principal motivo. Foi pago um preço alto para que nós vivêssemos em comunhão. Então as diferenças são menores do que aquilo que nos une. Vamos passar aqui para o item 4. Não, irmãos. O pessoal está rápido, hein, pastor Ricardo? Agora estou gostando. Nós temos que ter comunhão com as obras de Cristo. Fábio, o que é ter comunhão com as obras de Cristo? É só curar os outros, é só expulsar demônio? Não. Muitas vezes é também sofrer o que ele sofreu por amor a ele. A comunhão com Cristo me identifica com a vida que ele teve. Eu sei que não dá ibope fazer um culto de quarta-feira. Venha, campanha para aprender a sofrer o que Jesus sofreu. Mas a gente podia ter uma campanha assim de vez em quando, né? No outro dia um irmão falou assim, você é perigoso. Eu falei, se falar a Bíblia é perigo, eu prefiro correr riscos. Comunhão com o quê, Fábio? Comunhão de amizades. Irmãos, esses dias eu estava lá no meu trabalho e o pessoal conversando, não existe amigo. É mentira. É fácil ter amigos? Não é. Mas amizade é como comer 1 quilo de sal, ninguém come do dia para a noite. Amizade é algo construído. E aí a gente não tem paciência, a gente não quer suportar, a gente não quer amar. É fácil ser amigo, ter amigo não.
Um dia eu vou fazer um estudo sobre amizades. Eu sei, Fábio, amigos se contam no dedo, e são poucos. Mas Deus disse que ele era amigo de Abraão. Jesus tinha amizade com os discípulos. Quando ele deixou o Espírito Santo, ele ofereceu o Espírito Santo para ser nosso amigo. Por que tu não consegue ter amigo? Se o próprio Deus, que é a perfeição, conseguiu ter amigos e você não consegue ter amigo. Eu acho que você de repente está passando pela síndrome de Salomão. Provérbios 22, 11, ele fala: aquele que ama a pureza de coração e é gracioso no falar vai ter por amigo o rei. O que Salomão era? Salomão era o que, irmão? Rei. Salomão está dizendo: aquele que ama a pureza de coração e é gracioso no falar vai ter por amigo o rei. Salomão está dando um grito dizendo: ei, eu tenho 1000 mulheres, eu tenho um exército, eu tenho empregados, eu tenho gente que me serve, mas eu não tenho um. Porque ele era rei. E nesse grito ele estabelece 2 critérios para a amizade. Ele diz: aquele que ama a pureza de coração. Sabe quem pode ser teu amigo? Aquele que ama ter um coração puro. Coração puro, não é coração limpo. Essa água aqui, pode até trazer outra para mim. Ela pode estar limpa, mas ela não é pura. Por que ela não é pura? Se você vai ler aqui, você vai ver, ó. Aqui, ó. Ela tem sódio, ela tem não sei o quê. Obrigado. Ela está limpa, mas ela não é pura. Faça amizade não somente com pessoas limpas, mas com pessoas puras. E ele fala: aquele que é gracioso no falar vai ter por amigo o rei. Coração puro. E ele não diz só que é um coração, ele diz: esse cara tem que amar ter um coração puro. E ele fala: ser gracioso no falar, palavras que transmitem graça. Transmitir graça não é falar queridinho, amadinho, não. É quando a pessoa fala, flui um rio de água viva. Mas por que ele faz essa associação de amar um coração puro e ter graça no falar? Porque a boca fala. Pronto. Segue esses 2 critérios que você não vai errar na escolha das suas amizades. Comunhão com os pobres. Comunhão com os órfãos. Comunhão com as viúvas. Quantas viúvas nós temos aqui? Levanta a mão. Se você já sabe, elas levantaram a mão. Procura para saber se precisa de alguma ajuda tua. O que eu posso te ser útil? Como que eu posso fazer para ter comunhão, te servir? Muitas vezes, a gente quer ter comunhão com aquele que vai dar retorno para a gente. Se a tua comunhão é fruto de interesse, não tem koinonia. Procura saber quem está órfão. Vai prestar assistência para ele. Pega o teu recurso, de repente vai abençoar uma viúva que o marido não deixou nada para ela e está passando necessidade. Ei, você tem que ter comunhão com aqueles que o Espírito Santo fala para ter comunhão. E uma igreja que não tem comunhão com órfão, com pobre, com viúva, tu não tem comunhão com Deus. Amém, irmãos? Está todo mundo em silêncio. Alguém quer me bater? Não. Posso continuar? Então vai piorar, irmãos. Passa para o próximo slide aí. E aí, abra sua Bíblia comigo, no livro de Filipenses, na carta, se eu achar a minha aqui, isso, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que agora eu quero falar sobre os inimigos da comunhão. Você quer conhecer os inimigos da comunhão, irmãos? Então nós vamos pegar o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 1 ao versículo 8, e a gente vai destacar 12 inimigos da comunhão. Esses inimigos aqui, se eles estiverem na sua vida, você não consegue ter comunhão com ninguém. Então vamos ler primeiro o versículo 1, que vai ser a base do primeiro tópico ali. Portanto,
se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor e alguma comunhão no Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Primeira coisa que é o inimigo da comunhão. Paulo está dizendo aqui que a comunhão deve ser no Espírito. Uma pessoa que não tem relacionamento com o Espírito Santo. A falta de relacionamento com o Espírito Santo é um inimigo da comunhão. Porque se você não ouve o Espírito Santo, tu vai ouvir a tua alma, que vai dizer: você não merecia. Por que fizeram isso com você, pastor Dario? Logo o Senhor, tão bonzinho, o Senhor que ministra de paternidade, o Senhor que toca em gerações, não precisava passar por isso. Mas o Espírito Santo vai falar: perdoa, porque o teu perdão vai trazer o relacionamento de volta. Quem você está ouvindo? O Espírito Santo? Eu passei umas 2 semanas aí de tanta coisa contra mim, que minha vontade, irmão, era de me vingar mesmo. Estou sendo sincero. Eu queria me vingar, matar na unha. Já viu matar na unha? Na unha. Na hora o Espírito Santo falou: entenda o que eu quero te ensinar com isso. Aí eu falei: eu sou muito ruim, então, você é pior do que isso. Quem não se relaciona com o Espírito Santo, isso vai se tornar um inimigo da comunhão. Segundo inimigo, versículo 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Um egoísta, ele não consegue ter o mesmo amor, ele não consegue sentir a mesma coisa, ele não consegue ter o mesmo ânimo. Um egoísta, o egoísmo, irmão, é um inimigo da comunhão. O egoísta não consegue viver em comunhão porque ele só pensa nele. Terceiro inimigo da comunhão, esse aqui, graças a Deus, não existe na igreja. Não faças nada por contenda ou vanglória. Terceiro inimigo, competição. Isso não tem na igreja não, irmãos. Competição não existe aqui não. O que eu mais vejo nesses últimos dias são crentes competitivos. Eu conto uma história aqui, da nossa época aqui. A gente não é careca à toa, tem uma história, irmão. E quem ri eu chamo 2 ursos. Quem não entendeu, lê a Bíblia. Na nossa época, o projeto estava muito famoso nessa área de música. E aí tinha ensaio que eu via músicos que não estavam ministrando, torcendo para o músico que estava ministrando errar, para se queimar e ocupar a vaga. A igreja, a comunhão, não faz com que você tenha competição. A comunhão gera cooperação. Irmão, você errou essa nota? Eu sei fazer esse acorde, eu te ensino. Vem cá, ministra, cara, vai ser uma bênção. Não fica batido não, isso acontece. Comunhão, irmãos. Sentir a mesma coisa. Pô, o cara errou, ele ficou chateado. Eu também estou chateado com ele. Eu tinha uma palavra de Deus. Eu tenho algumas canções gravadas pela nossa igreja. E teve uma época que eu fiquei muito triste, em 98, que ninguém ouvia minhas músicas aqui. Aí eu dizia: tudo gente de panela. Tudo panela. Ricardo, né? Estou brincando. Mas tu não tinha esse acesso, irmão. E eu fiquei muito triste com aquilo. E aí eu fui orar, novo convertido, carne pura, devoto de São Bifôncio. Entenderam? São Bifôncio é o pai dos carnais, São Bifôncio. Se eu passasse no açougue, nego me guinchava. E aí eu falava: só botam música se for do pastor Moisés. E aí vinha uma porção de gente: é isso mesmo, cara. Lá não te valorizam, vai para outra igreja. E aí eu fui orar. O Espírito Santo falou assim: se a fonte é a mesma, por que tu está chateado? Se o mesmo Deus que inspira, ele te inspira, era para você estar feliz ainda que tua música não entre. Ou você quer o teu nome na capa do CD?
Eu fiz a mesma coisa. Eita, Jeová, eu sou novo convertido. Bate. Aí, irmãos, Deus é tão bom e viu a pureza do meu coração que Ele falou, anota a data. Eu tenho isso até hoje. Foi acho que novembro de 98. Um dia, as tuas músicas vão ser gravadas pelo projeto. Aí se passou quase 20 anos, irmãos. Eu tinha esquecido disso. Já tinha sido tratado. A igreja passou por uma divisão. Nós criamos ali, por uma inspiração do Espírito Santo, geração de inconformados. Esse trabalho acabou virando um CD que trouxe cura para a igreja. Lembra, Aninha? Cura para o pastor Ezequiel, aquela canção Vem Restaurar. E esse CD, irmão, caiu na minha mão. Porque o que estava à frente, o pessoal, Fábio, a produção é tua, o repertório é teu, você coloca as músicas que você quiser. Irmãos, eu não queria botar nem música minha. Eu queria honrar os meus irmãos. Porque eu entendi que eu não estou ali para competir, eu estou ali para cooperar. Aquilo me gerou um constrangimento, entende, pastor Ronaldo? Aí eu me lembro que o pessoal, não, coloca essas duas tuas, aí colocaram duas músicas minhas e eu constrangido. E aí na capa do CD estava lá, produção, Fábio Monteiro. Gente, eu não sou produtor, arranjo. Eu falei, não arranjei quase nada. Porque até Deus me honrando, eu não conseguia olhar para mim, eu olhava para o pessoal, irmão. No dia do lançamento, eu não quis tocar, porque era um lançamento oficial. E tinha o Faustinho, que toca pelo menos 1000 vezes mais do que eu toco. E eu estava ali debaixo, torcendo, vibrando. E uma pessoa chegou e falou, cara, agora é o teu momento. Na hora de você aparecer e tocar, tu vai ficar aqui debaixo torcendo. Eu falei, eu estou tocando. Ele falou, como assim tu está tocando? Não é você, é o Faustinho, mas eu sou um com ele. Se ele ministra, eu estou junto com ele. Não importa quem apareça, importa que ele apareça. 4, nesse mesmo versículo, eu vou ter que ser rápido, senão eu vou ficar só falando dos inimigos. Ele diz aqui, ó, não façais nada por contenda, por vanglória, mas por humildade. Quarto inimigo da comunhão, falta de humildade. Uma pessoa que não é humilde, não consegue viver em comunhão. Deus me deu uma palavra, irmãos, que quando Jesus nasceu, ele estava lá na manjedoura, mas enrolaram Jesus em panos. Pano é algo muito desprezível. Caiu coca no chão, passa pano. Jesus foi enrolado em pano. Sabe o que acontece? Quando Jesus nasce, a humildade nasce com você. Tem muita gente enrolado na soberba, enrolado na vaidade, enrolado no orgulho, mas não está enrolado no pano. Todo mundo em silêncio. Fábio, o que é ser humilde? Eu me achar coitadinho. Humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Pensar menos de você é complexo de inferioridade. Pensar menos em você é você saber e considerar alguém superior a você. Humildade também significa humilhar-se a si mesmo, mas aí é uma outra história, vamos caminhar aqui. 5, não reconhecer a importância do outro, versículo 3, ele diz, cada um considere os outros superior a si mesmo, irmão. Se você não considera o outro superior, você vai sempre se achar com razão, e isso não vai deixar você ter comunhão. Próximo inimigo, insensibilidade às necessidades dos outros. Versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A comunhão me gera sensibilidade. Esses dias eu fiquei sabendo que tinha um irmão que estava passando mal, eu liguei para ele e falei, cara, tu tem remédio? Quer que eu vou na rua comprar remédio para você? Eu não sou bonzinho não, irmão, eu sou igreja. Será que você já fez isso? Olhou para o sapato da tua irmã, vê que ela sempre vem com o mesmo para a igreja, e tu tem coragem de falar mal, e tu parece uma centopeia em casa, e tu pode dar para ela e não dá. Você já fez um dia, ao invés de na loja que você sonha em comprar um vestido de R$400, comprar 2 de 200, e o teu vai ficar bonito, e você abençoar uma outra irmã?
Irmãos, eu não sei você, mas eu fico tão feliz quando eu abençoo alguém. Tem gente até que fala, tu não gosta de receber presente, mas você gosta de dar. Eu falo, porque é melhor dar do que receber. Está aprendendo, irmãos? Versículo 5, sétimo inimigo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Sétimo inimigo, orgulho. Jesus não era orgulhoso. Irmão, tu está sem falar com o irmão da igreja, por quê? Quando o Espírito Santo me falar, tocar no meu coração, diante desse orgulho, vai tocar nunca, cara. Até porque, se você é orgulhoso, o Espírito Santo nem fala contigo, porque a Bíblia fala que ele resiste o soberbo. Ele dá graça ao humilde, porque o humilde vai dizer assim, caramba, eu estou sem falar com o Onésimo, eu amo o Onésimo, não pode ficar, vacilou comigo, vacilou, mas eu também vacilo com o outro, isso é minha... Irmãos, o orgulho é o trono de Satanás. Oitavo inimigo, versículo 6, rapidinho, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, falando de Jesus. Oitavo inimigo, visão errada de si mesmo, irmãos. Tem gente que se enxerga além do que ela é. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tu está no metrô, vem às vezes uma mulher grávida, tu fecha o olho, finge que está dormindo. Tu está sentado, vem um visitante. Na minha cadeira não, porque aqui é cativo, tem até a marca do teu traseiro. Irmãos, não pense menos de você, mas também não pense mais. Se veja como Jesus se viu. E sabe como Jesus se viu? Se entregando pelos outros. Eu vou ser sincero para vocês, abrindo meu coração. Meu sonho é ver essa igreja lotada, a gente não tendo nem lugar para sentar. E os pastores? A gente fica em pé aqui, senta aqui. Não estou preocupado com isso, estou preocupado com as vidas, irmãos. Próximo inimigo, 9, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Sétimo, o 9 inimigo, pessoas que não têm coração de servo. Mas o apóstolo falou que eu sou filho por adoção, mas sou servo por coração. Tem pessoas que não gostam de servir. Eu já peguei diáconos, irmãos, tu pode ficar ali na porta. Se você não serve para ficar na porta, tu não serve para ficar em lugar nenhum. Eu cansei de vir aqui, eu já era pastor, teve um evento da juventude, dos adolescentes, terminou, eu peguei a vassoura e fui varrer, mas você é pastor. Então, eu sou pastor para servir mais, só isso. Quanto mais Deus te levanta, é para ampliar o teu serviço, ponto final. Não é para te envaidecer, para te ensoberbecer, para você achar que vem um pozinho mágico, agora você tem poderes super especiais. Se tu tem poder super especial, mostre isso servindo teus irmãos. Eu já vi gente falando isso, Aninha. Não gosto de tirar serviço. O dia que eu for pastor, é bom que eu fico sentado só lá na frente. Hein, feliz? Vem, sai da igreja domingo 2 da tarde, volta às 5, sai meia-noite. Pega teu celular, 429 zaps. Ninguém pergunta como é que você está, é só para saber. Aí o cara, meu filho, a parte mais fácil é abrir a porta. Deus está falando contigo, irmãos? Comigo também falou. E está falando. 10º inimigo, versículo 8. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quem não vive uma vida de quebrantamento não consegue ter comunhão. Às vezes você dá uma direção, mas por que, Ana, eu tenho que fazer isso? Irmãos, porque a Bíblia diz, você precisa fazer isso por conta, mas por quê? Beleza, esse é o teu argumento, deixa eu apresentar o meu argumento. Ei, menos, seja mais quebrantado,
tenha um coração mais ensinável. Isso é um inimigo, por isso tu não consegue viver em comunhão, irmãos. 11º inimigo, eu quero acabar com os inimigos, irmão, é muito inimigo. Diz, versículo 8, e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Um desobediente jamais vive em comunhão. A desobediência faz com que a comunhão tente ser quebrada. Grava isso, irmão. Eu estou ensinando aqui segredos. Eu vou fazer uma pergunta rapidinho aqui. Quantos de vocês já sofreram influência de um tipo desse inimigo e atrapalhou a comunhão com alguém? Levanta a mão. Eu estou dando estratégias do céu para tu não deixar nada quebrar a tua comunhão. A última, nesse mesmo versículo, fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Sem vida de cruz, não tem comunhão. Sabe por que às vezes a gente não consegue ter comunhão, irmãos? Porque a cruz aponta para a morte e sacrifício. Tem muita gente viva demais para ter comunhão. Está viva demais que você morra. Fábio está profetizando maldição. Morra, esse orgulho, essa vaidade, essa soberba. De repente você está passando coisas na tua vida, é porque Deus quer te curar de um trauma lá de trás, ó. Cenas que se repetem, são situações que não foram curadas. E às vezes é na comunhão. A comunhão é uma lixa poderosa para isso, irmão. Mas eu estou sendo injustiçado. Aí tu conversa com a pessoa que eu lembro que na 4ª série fizeram uma injustiça comigo. Ei, Deus está fazendo você ser injustiçado de novo para dizer morra. Passa para o próximo slide. Eu preciso acelerar isso aqui agora, irmãos. Por quê? Abra sua Bíblia agora em Efésios. Isso aqui é lindo, irmãos. Depois tu vai ler Efésios 4 todo. Hoje não vai dar tempo da gente ler. Deixa eu ver até meu tempo aqui. Efésios 4. Vamos ler esses versículos ali, do 1 ao 7. Eu quero ler esses versículos. Faz o seguinte, irmãos. Pastor Ronaldo, Pastor Ricardo, você pode me dar uma ajuda? Eu queria que a igreja participasse. Deixa 2 microfones. Alguém vai ler para mim Efésios 4, do 1 ao 7. É uma aula, pegar um microfone com ele. Quem quiser ler, fica de pé, pega o microfone e participa aí que poupa a minha voz. Outro irmão ou outra irmã vai ler Efésios 4, do 12 ao 16, e um outro Efésios 4, do versículo 30 ao 32. Eles vão me ajudar. Você que quer ler esse texto, fica de pé e participa aí comigo, irmão. Que isso aí. Lê o primeiro ali, Marião, Efésios 4, do versículo 1 ao 7. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, qual sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Glória a Deus. Outro lê para mim, por favor, dos versículos 12 ao 16. Desse lado aqui alguém. Quem pode ler aqui? Desse lado. Ali, a irmã ali. E o terceiro já se prepara aqui para ler do versículo 30 ao 32. Efésios 7, 12 a 12. Capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Versículo 12 e 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Versículos 30 e 32, obrigado. Quem pode ler para a gente? 4, rapidinho, galera, versículo, aqui, ó. Versículos 30 ao 32, rapidinho. Tem ali? Aleluia. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Obrigado, pastores. Então, eu só vou ler aqui, irmãos. Não precisava nem explicar esse texto. Mas por que tu pode ter comunhão? Por que você pode ter coinonia com teu irmão? Nós temos o mesmo Deus e Pai. Temos o mesmo Espírito, temos o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos uma só fé, temos uma mesma família, temos um só batismo, temos uma mesma esperança, fomos alcançados pela mesma graça, fazemos parte de um mesmo corpo e nós vamos para o mesmo céu. Então, suporta o teu irmão em amor, seja benigno, misericordioso, perdoador, assim como Cristo foi. Você tem muito mais motivo para ser um com o teu irmão do que se afastar do seu irmão. Agora eu quero falar rapidamente sobre os benefícios da comunhão. Abra sua Bíblia comigo para dar tempo, Salmos. Próxima vez, Aninha, a gente divide esses estudos em duas partes da doutrina, né? Para a gente poder ministrar eles com mais calma, porque são muito ricos, né, irmão? Texto conhecido, nós vamos falar sobre esses benefícios. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, e desce sobre a barba, e a barba de Arão, e desce sobre a orla dos seus vestidos, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero falar com vocês sobre 5 benefícios da comunhão. Primeiro benefício da comunhão, a Bíblia fala que é como um óleo. Quando Deus vê os irmãos vivendo em comunhão, Ele derrama a sua unção. E o nosso apóstolo nos ensinou que o óleo, para ele ser extraído, ele passa por 4 prensas. A primeira prensa, o primeiro óleo era levado para o templo, para ungir os sacerdotes e consagração. O segundo óleo servia para iluminar, faltou o M, ele saiu iluminar, é porque era fanho, aí saiu assim. Terceiro, servia para alimentar. A quarta prensa, aquele óleo servia para embelezar e para curar. A nossa comunhão nos consagra. A nossa comunhão traz luz. A nossa comunhão serve de alimento. A nossa comunhão embeleza e traz cura para os corações feridos. Irmãos, às vezes um abraço teu, um beijo, um carinho, é um óleo derramado na ferida do teu irmão. Por isso que o diabo não quer que a gente viva em comunhão, porque comunhão traz o óleo, a separação traz as trevas. Quanto mais nós estivermos unidos, mais óleo Deus derrama, mais luz Deus traz, mais cura Deus traz, mais o corpo é embelezado. Outro benefício, ele diz que é como orvalho. O que era o orvalho? Sobre o Monte Hermon. O Monte Hermon era o monte mais alto de Israel. Ele era chamado também de Monte Grisalho, porque ele ficava todo cheio de gelo. E o orvalho era aquelas gotinhas. E durante o dia, normalmente, a relva, né, aquela graminha, era maltratada pelo calor, pelo sol. E aquele orvalho que descia do monte restaurava e trazia frescor para aquela relva. Quando nós somos um, quando nós vivemos em unidade, você traz restauração para a vida do teu irmão. Tu traz frescor para a vida dos teus irmãos. Eu me lembro que uma vez
eu estava passando por uma tribulação, eu falei, parece que Deus só pensa coisa ruim de mim. Aí uma pessoa me abraçou e falou, Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a teu respeito, são pensamentos de paz. E não, eu falei, caramba, olha o orvalho caindo. A tua vida tem que servir para restaurar, não para ferir as pessoas. A nossa unidade, a nossa comunhão traz restauração. Outro benefício é a frutificação. Por quê? Como o irmão era muito alto, aquele orvalho vinha descendo pelo irmão, e todas as plantas, rios eram preenchidos. O que significava? Que tinha água, mas tudo que era plantado era atingido por aquele orvalho e frutificava. A nossa unidade, a nossa comunhão faz com que até aqueles irmãos que não frutifiquem passem a frutificar. Quando a gente está junto, irmãos, a gente passa a dar frutos e frutos que permanecem. Então ele fala, o orvalho rega a terra, ele faz a terra ficar fértil. E o orvalho vem de onde, irmãos? Ele vem do céu. Oséias fala que o próprio orvalho é um simbolismo de Deus, que nós sejamos um orvalho na vida dos nossos irmãos. Em vez de você falar assim, esse irmão não está dando fruto, eu me aproximo dele, que meu orvalho venha regar a terra dele também venha dar fruto. Porque se ele não dá fruto, eu não dou fruto, porque nós somos um. A comunhão faz isso. Eu jamais vou olhar para um irmão que não dá fruto e meter o dedo na cara dele. Eu vou fazer com que o meu orvalho regue a terra dele, e a terra dele passa a ser uma terra frutífera. O orvalho, outro benefício, é o avivamento. Por quê? Como o Hermon era muito alto, e a Bíblia diz que o que acontecia no Hermon desce sobre os montes de Sião. Ele ficava mais de 100 quilômetros distante desses montes. Mas como que ele atingia Sião? Porque ele era alto e tinha muito gelo em cima dele. E de repente batia um vento naquele gelo, e aquela brisa que saía do Hermon atingia todos os montes. Sabe o que acontece? Aquilo que acontece aqui no Hermon atinge todos os montes. Aquilo que a gente está vivendo aqui vai atingir o Rio de Janeiro. Aquilo que a gente vive aqui, esse vento que sopra sobre a gente, vai levar esse frescor por essa cidade, vai levar esse frescor para a tua família, vai levar o frescor para a tua faculdade, vai levar o frescor por onde você passar e esse vento bater. Mas, Fábio, eu estou passando por um vento. É só para Deus fazer com que o frescor da sua vida atinja outras vidas. Isso é avivamento, irmãos. Aquilo que acontece aqui, o vento que sopra aqui atinge o bairro, atinge a cidade, atinge a nação. E ele diz que ali o Senhor ordena a vida e a bênção. Sabe o que é a bênção de Deus para a gente? É muito mais do que comprar carro, casa. A bênção de Deus maior é a salvação. Quando nós vivemos em Atos, sabe o que a Bíblia diz? Que o que eles viviam, Deus acrescentava. Eles caíam na simpatia do povo e Deus acrescentava quem ia ser salvo. Hoje nós gastamos muito dinheiro com internet, com mídia, com televisão, porque vivemos pouco em comunhão. Para piorar, muitos investem milhões em programas para meter o pau nos outros, para ridicularizar outros pastores, para falar mal de denominação. Ei, Deus está falando, não precisa gastar fortunas. Se você viver em comunhão, eu vou atrair uma multidão para desfrutar daquilo que vocês já desfrutam aqui. Quem não quer, irmãos? Quantas pessoas feridas, desiludidas, machucadas pelo diabo, e se eles chegarem aqui meu irmão, foi envolvido por esse orvalho, foi envolvido por esse vento, foi envolvido por esse frescor, foi envolvido por esse avivamento, eles vão alcançar salvação. A gente precisa viver mais e falar menos. Estou sentindo a presença de Deus, porque uma das coisas que o diabo mais luta, pastor Dario, pastores, é contra a comunhão. Um povo dividido não subsiste. O diabo odeia a comunhão. Por isso que Deus precisa de uma igreja sarada, cheia do Espírito Santo, porque aí você não vai dar voz para a tua alma, você não vai dar voz para o que fizeram contigo. A voz que vai soprar é do Espírito, vai falar, filho, foi difícil, mas não deixa nada quebrar a comunhão. Conclusão,
Coloca o último, por favor. A comunhão manifesta a glória de Deus. Olha o que Jesus orou. Eu não rogo somente por estes que estavam ali com ele, mas eu rogo também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Para que Jesus orou? Para que nós fôssemos um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em... Olha o que Jesus está dizendo, que se nós formos um, o mundo passa a crer que Deus o enviou. Ei! O maior evangelismo no foco de Deus é a unidade da igreja. Que quando a igreja vive em unidade, o mundo diz, não é possível. Somente Deus poderia unir e fazer com que essas pessoas vivessem em comunidade sendo tão diferentes. Eu quero fazer parte disso. E ele diz para que seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí Jesus diz, e eu lhe dei a glória que tu me deste. Para quê? Seja um. O apóstolo está falando, esse ano é ano de glória. E sabe como que Deus está pensando? Eu estou mandando glória para que eles sejam um. Eu estou mandando glória, porque eu mando glória, eles são um. O mundo creia, salvação. Como nós somos um e eu neles e tu em mim, para que eles sejam o quê? Para que eles sejam o quê? Perfeitos, irmãos, em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tens amado ele como tens amado a mim. Outra coisa que é interessante, eu não vou ler. Preste atenção em algo lindo. Isso aqui foi minha esposa que... Em Babel, a Bíblia diz que eles eram um em Babel. Eles eram um. Deus olha para o povo e fala, é uma loucura, eles estão querendo construir uma torre que chega ao céu. O próprio Deus fala, mas como eles são um, não tem restrição para eles. Não tem limite para eles. O que Deus faz então? Confunde as línguas. Confusão no foco de Deus, quando o marido briga com mulher, briga com filho, briga com o irmão. Confusão no foco de Deus, ela não se instala com pancadaria, ela se instala quando não se fala a mesma língua. Então em Betel eles falavam a mesma língua, mas ninguém se entendia mais. Era o mesmo povo e Deus fez com que eles não se entendessem mais. Vem um avivamento em Atos 2, pessoas diferentes, pessoas de nações diferentes, de idiomas diferentes, mas quem ouvia a mesma língua. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Deus faz com que a gente fale a mesma língua. Betel, eles falavam a mesma língua, ninguém se entendia. Em Atos, eles falavam idiomas diferentes. Veio o Espírito Santo e as pessoas... Engraçado, eles não são do mesmo local, mas a gente escuta eles falando numa mesma língua. Quer falar a mesma língua? Seja cheio do Espírito Santo. Senão você vai viver igual em Betel, em Babel. Terceira coisa... A comunhão gera funcionalidade no corpo. Não vai dar para a gente ler, irmãos. Mas havia uma profecia que dizia que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Nenhum osso de Jesus. E essa profecia está em Salmos. E ela se concretiza em João 19:33. Que quando aqueles homens olham e falam, realmente, Jesus morreu, não precisa mais quebrar nenhuma parte do corpo dele. Quem é o corpo de Jesus? É a igreja. Em nome de Jesus, nenhum osso vai se quebrar. Nada vai quebrar a nossa comunhão, nada vai partir a nossa comunhão, nada vai fazer separação, nada, irmãos. Sabe por quê? Paulo fala no corpo, cada um tem uma função, um é mão, um é pé, um é joelho, um é orelha, mas eles funcionam para que o corpo manifeste quem é Jesus. Não deixe que nada quebre o osso. A comunhão, pode subir o tecladista, cadê? O Vitor está aí, ou tiver um outro tecladista. A comunhão nos aperfeiçoa para a edificação. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Primeiro, Reis 6, versículo 7, diz o seguinte: e edificava-se a casa com pedras, o quê?
preparadas, como as que traziam se edificavam, de maneira que nem machado, nem outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando se edificava. Deixa eu te explicar aqui. Quando eles estavam edificando uma casa, o templo, chegou o momento que eles precisavam trazer pedras. E tinham homens que trabalhavam nas montanhas, lapidando as pedras, lapidando as pedras, lapidando as pedras. E aí, quando a gente chega nesse texto, algo espantoso acontece. Por quê? A Bíblia diz que essas pedras eram preparadas e elas chegavam no templo, elas eram encaixadas no seu lugar, de modo que não se ouvia barulho de martelo, não se ouvia barulho de machado, nem de um outro instrumento. Quando a gente ouve muito barulho, ou a gente está no lugar errado, ou a gente não está deixando ser tratado. Você imagina, chegou mais uma pedra, essa é aqui. Quando você é preparado e tratado pelo Espírito Santo. Por isso que Isaías fala, atentem para a rocha a qual vocês foram tirados. Quem faz muito barulho na casa é porque não foi preparado pelo Espírito Santo. Quem está fazendo muito barulho é porque às vezes precisa de áreas da sua vida serem lapidadas. Quem está abrindo muito a boca e emitindo muito som, e esse som não vem do céu, você precisa ser tirado da rocha. Da mesma forma que aqueles homens lapidavam as pedras na montanha, é o Espírito Santo que vai lapidar a minha vida e a tua. Sabe por quê? Porque Ele sabe como te encaixar nessa casa. Talvez essa manhã Deus está falando, eu preciso tocar em áreas da tua vida. Tu está fazendo muito barulho que já não era para tu estar fazendo. Está emitindo som que já não eram. Ei, quando a pedra chegava no templo, ela já vinha trabalhada pelos homens, lapidadas, e ela tinha um lugar certo. Deus tem um lugar certo para você aqui, irmão. Mas, Fábio, o meu lugar não é pregando, mas de repente o teu lugar vai ser orando. Deus está te preparando nesse tempo para você ter uma posição específica na casa. Todos aqui são úteis, porque é nessa comunhão que Deus manifesta a glória, é nessa comunhão que Deus traz cura, é nessa comunhão que Deus vai impactar esse bairro, é nessa comunhão que a gente vai